2024 promete demais para nós amantes do multiverso geek. Tem muitas estreias super esperadas, tanto de filmes quanto de séries e novas temporadas. É muita coisa nova chegando, e neste vídeo eu vou te dar os detalhes de tudo que vem por aí. Let's go? Pessoal, eu sou a Doutora Geek, sejam bem-vindos ao meu canal. 2023 foi um ano super caótico em matéria de estreias, porque a gente teve a famosa greve dos roteiristas de Hollywood, que afetou tudo, atrasou todas as produções que tinham para sair, tanto no ano passado mesmo, quanto nesse ano e até 2025. Então o calendário ficou super bagunçado. Mas o ano novo chegou, apenas piscamos os olhos, já estamos em fevereiro e tem muita estreia chegando que eu vou te contar agora. Já agora, no dia 15 de fevereiro, vamos ter nos cinemas a estreia do filme Madame Web, que é da Sony do multiverso do Homem-Aranha. Mas quem é essa Madame Teia? A Madame Teia apareceu por primeira vez no The Amazing Spider-Man número 210, lá em 1980, e era uma idosa mutante clarividente que tinha poderes de ver o futuro, além de outras questões psíquicas. Nos quadrinhos, ela nasceu cega, e além da clarividência, ela tem outros poderes psíquicos, como projeção astral, telepatia, etc. A personagem nunca teve muita relevância, foi reescrita várias vezes, inclusa em tramas bizarras, na tentativa de dar ao Spider-Man uma força, mostrar ao Spider-Man, aliás, como uma força poderosa dentro da Marvel. No filme, aparentemente, ainda teremos uma conexão mística entre ela e os avatares dos animais com poderes aracnídeos. Mas fora isso, tudo parece ser bem diferente dos HQs. Neste Madame Web, ou Madame Teia em português, a Cassandra enxerga, ela anda, é muito mais jovem e bela. Ela é interpretada por Dakota Johnson e vai estar acompanhada de uma série de mulheres com poderes aracnídeos, aparentemente para proteger o Peter Parker do futuro. O filme faz parte do projeto paralelo do MCU que dá à Sony o direito de explorar as propriedades do Homem-Aranha e todos os personagens relacionados a ele. Assim, o filme, apesar de pertencer ao multiverso da Marvel, não faz parte do mesmo mundo que a gente vê nas séries, filmes tocados pela Marvel, Disney, com os outros personagens. Este mundo pertence ao mundo que tem o Kraven, o Venom, Morbius e por aí. Mas enfim, vamos ver o que nos depara esse filme. Eu particularmente estou zero empolgada. Achei completamente desnecessário trazer um personagem novo tão irrelevante, mas enfim, veremos. Agora me conta você nos comentários se você conhecia a Madame Teia, a Madame Web e o que você acha que vai acontecer com esse filme. E falando em séries, agora já no dia 21 de fevereiro vamos ter a estreia da terceira e última temporada da série animada de Star Wars The Bad Batch. Aquela série que fala da Força Clone 99, que é formada por um grupo de clones defeituosos. Estou super empolgada porque acho que a série vai trazer vários desfechos que a gente está esperando. Então é isso, só esperando. Logo no comecinho de março a gente vai ter a estreia de Duna Parte 2, que é a continuação daquela que estreou lá em 2021. Aqui a gente vai ver Paul Atreides em busca de vingança contra a conspiração que acabou com sua família, e ele também na procura de desvendar e poder delucidar o que são aquelas visões que ele está tendo e como isso influencia no seu universo. Vamos ver, estou esperando com muita ansiedade esse filme. E outro filme que estreia agora no finalzinho de março, que está me deixando super empolgada, é Godzilla vs Kong, o Novo Império. Nesse filme, aliás, não é versus, porque aparentemente Godzilla e Kong se unem para lutar contra um primata gigante que está ameaçando o universo. Os dois evoluíram, Godzilla virou um brilho rosa que logicamente eu acho que vai dar novos poderes a ele, e Kong virou o chefão da Terra Oca. Então vamos ver essa união que acontece nessa luta para defender a humanidade e o planeta. Godzilla Minus One nos deixou um hype enorme para esse filme. O que vocês acham? Que a versão com um orçamento gigantesco de Hollywood vai superar em qualidade a versão low budget japonesa, que ainda foi nominada ao Oscar por melhores efeitos visuais? Conta pra mim! E falando em séries, a gente tem a previsão para essa primeira metade do ano da estreia ainda sem data definida de Skeleton Crew, que é uma série Star Wars live action que se passa na mesma época do Mandaloriano e Ahsoka
e que aparentemente vai ter relação direta com os acontecimentos do filme O Mandaloriano e Grogu. Então vamos ver, eu estou esperando ansiosa essa estreia. E outra estreia que estava nos deixando bem ansiosos era da segunda parte da segunda temporada de Invincible, a série animada de super-heróis que nos deixou em novembro do ano passado com 4 capítulos, mais um bônus, que foi dos melhores da série, aliás, que nos apresentou uma personagem muito poderosa. Então agora, dia 14 de março, foi confirmada a estreia dessa segunda parte. Vamos ver o que nos depara o universo de Mark, Omni-Man e na sua luta contra os Vitrumitas. Bem ansiosa também para ver o desfecho dessa segunda temporada. Outra série que deveria estrear ainda nesse ano, mas que está rodeada num halo de mistério, a gente não tem basicamente nenhuma informação, é Ironheart. A série trata de Riri, de Wakanda, que é uma menina de 15 anos que criou um traje ao estilo do Homem de Ferro. Mas fora isso, zero novidades. Então é esperar e vamos ver o que acontece. Mas voltando ao calendário de cinema, em maio vamos ter a estreia de Mad Max Furiosa, que é uma prequela da série que a gente já conhece. Vamos contar com a participação de Anya Taylor-Joy, que vai fazer a versão mais nova de Charlize Theron, e vamos ter a Chris Hemsworth como Dementos. Já em junho, vamos ter a estreia da segunda parte de Missão Impossível Acerto de Contas, o filme de Tom Cruise que estreou ano passado e que foi bem legalzinho. Já o segundo semestre parece que vai ser um pouco mais movimentado. A gente começa já sem data definida, porém, com The Acolyte, a série de Star Wars, que vai nos apresentar um pouco mais da época da Alta República, que são os fatos que aconteceram uns 100 anos antes de todos os filmes que a gente conhece e tudo isso. E aparentemente vai desenvolver como é que foi o surgimento do Sith naquele momento. E também vamos ter, ainda sem data, a estreia da segunda temporada de House of the Dragon, com toda a interna do que está acontecendo na Casa Targaryen. Já entre junho e agosto, vamos ter a estreia da série do Pinguim. A história vai acontecer imediatamente após os fatos do final do filme The Batman, que vai ser a ponte para esta série. Estou super empolgada para ver como é que vai ser. E outra estreia que tem a gente bem empolgada é a 4ª temporada de The Boys, que com certeza vai ter o Homelander como centro da trama, com seu julgamento, que duvido que tenha alguma coisa. Será que o Butcher vai ficar de braços cruzados? Duvido! Vamos ver o que acontece. Outra estreia que está me deixando bastante curiosa é a da série animada Creature Commando, que é uma série da DC, a primeira da era James Gunn, que justamente irá inaugurar o DCU. A série vai nos lembrar um pouco o Esquadrão Suicida, pois vai tratar de aqueles pseudo-heróis weirdos que a Amanda Waller controla. O detalhe mais interessante desta série é que ela vai virar um live action com os mesmos atores que vão fazer a dublagem dos personagens e que depois esse live action vai voltar para animação. Super legal, né? Comando das Criaturas é parte da nova configuração do universo compartilhado da DC, que ficou em mãos do James Gunn. Ele vai nos trazer filmes e séries com a mesma visão, mas de alguma forma também dando certa liberdade aos fãs, sem precisar ter que assistir tudo para poder entender alguma coisa. Então, valeu! E ainda vamos ter as estreias super esperadas de 2 séries. Uma é Daredevil, Born Again, que a gente já teve um pequeno gostinho em Echo. Só tô esperando ver o Rei do Crime, prefeito de Nova York, para ver o que acontece. E a outra estreia é Agatha, Diários de Darkhold, o spin-off derivado de WandaVision, que vai ter como protagonista a poderosíssima bruxa Agatha Harkness. E agora falando de filmes, a gente vai ter em julho a tão esperada estreia de Deadpool 3, que vai trazer muitas surpresas, espero que um novo rumo e um ar fresco ao MCU que a gente está tanto precisando. Para começar, vamos ter o retorno do Wolverine, né? E ainda ele vai estar vestindo o traje amarelo da série animada. Muito legal. Entre outras coisas, né? Não sabemos o que vai nos deparar. Agora, você prefere o traje amarelo ou o uniforme com um xizão? Me conta aí. Outro filme que eu tenho fé que vai ser bom, ou pelo menos é o que eu espero, é Kraven, o Caçador. A história vai nos contar o surgimento de um dos vilões mais icônicos do universo da Marvel.
O Kraven foi atacado por um leão, ele sobreviveu a esse ataque e ganhou uma conexão especial com os animais. Ele vem de um lar criminoso e foi antagonista do Homem-Aranha em várias oportunidades nos quadrinhos, então tem uma expectativa bem grande com esse filme, tomara que dê certo. Já no dia 4 de outubro vamos ter a estreia de Joker, Folie à Deux, que vamos ter o Joaquin Phoenix reprisando seu papel impressionante de Joker, dessa vez acompanhado por sua Harley Quinn, que vai ser interpretada por Lady Gaga. E em novembro vamos ter a terceira entrega de Venom, sem muitos detalhes ainda sobre o enredo, o que sim é certeza que vamos ter o Tom Hardy como Eddie voltando, e há fortes rumores que o Andy Garfield vai aparecer como Spider-Man, então esperar novidades. Ou seja, tem bastante coisa vindo por aí. Me avisa nos comentários se esqueci de alguma coisa. E fique ligado no canal, que à medida que vão atualizando as datas, eu vou ir postando toda a informação para você ter certeza que não vai perder nada. Agora me conta, que eu quero saber quais filmes e séries você está mais ansioso para assistir e quais você não quer assistir. Eu, por exemplo, o filme que me tem mais empolgada é Deadpool, porque eu sou super fã do Wolverine, é um dos meus personagens favoritos, sem contar o ator Hugh Jackman, que tê-lo de volta no papel que é só pra ele, me tem muito empolgada. O filme que eu não tô com muita vontade de ver é Madame Teia, mas confesso que eu vou dar uma chance, tem que dar uma chance, né? E séries, eu quero assistir todas, na verdade, então é isso. E já aproveita que está aqui pelo canal, dá uma olhada nos meus outros vídeos, que eu tenho certeza que vai encontrar outro que vai gostar. Então dá aquele like, se inscreve no canal, que eu prometo te trazer cada vez melhor conteúdo. Bom, pessoal, por hoje é isso. Valeu pela companhia e até o próximo vídeo.